E é um debate que na parte técnica, principalmente, né, doutor Maierovic, já está esgotado também. Queria te ouvir nesse sentido e reforçando mais uma vez o discurso de perseguição política, do motivo sendo querer tirar Bolsonaro da corrida eleitoral desse ano. Se a gente for juntar a parte de opinião e a parte técnica que a gente tem hoje, como trazer respostas às críticas de agora de uma forma que pegue até, de certa forma, na população? Olha, Natália, você usou uma palavra importante. O debate está esgotado. E quando é que ele fica esgotado, e no caso exatamente do Bolsonaro? A partir do momento que se usa o direito internacional. No direito internacional existem, atenção, eu tentei, Natália, não sei se você viu que eu tentei buscar na minha biblioteca, mas tá tanta coisa que não deu para puxar rapidamente, mas fica a promessa que no próximo eu trago. Não são meus livrinhos de direito penitenciário, mas também as regras. Eu estou falando no direito internacional das regras mínimas da ONU, das Nações Unidas, regras mínimas para o trato penitenciário. Pessoal, existe isso, regras mínimas. Este é o modelo a ser seguido, regras mínimas. Tem alguma violada? Resposta: não. Família Bolsonaro. O esperneio, evidentemente, é livre, mas tem que ter um fundamento não só de direito natural, mas um fundamento em regras internacionais. Regras mínimas de tratamento penitenciário, aprovadas pelas Nações Unidas, não pela família Bolsonaro, pelas Nações Unidas. Vou a outro ponto que também me parece fundamental, Natália, que diz o seguinte: nós precisamos trabalhar nisso com dois vetores. Dois. O primeiro vetor é a pena é retributiva, ou seja, ela retribui pelo crime cometido da forma legal. Pena de privação de liberdade, por exemplo. Pena retributiva. Mas, e aí volto às regras mínimas, a pena não pode ter um extra, ter um plus, ter aspas, um castigo a mais. Daí ela cai na ilegalidade e na ilegitimidade. Então, existe o quê? Regras na lei de execução penal, direitos e deveres. Aí estão as regras. Não se pode dar um extra, que, aliás, no sistema penitenciário normal ocorre, e o Supremo já decidiu até que no sistema penitenciário o quê? Está havendo violação à Constituição. Mas o que a gente está vendo no caso Bolsonaro? Em razão do tratamento que ele merece por ter sido presidente. Em razão disso, existem o quê? Regras a serem cumpridas de proteção. Então, o primeiro ponto, não se pode ter, além da pena, algo a mais, um extra. Não se pode. E o segundo, atenção para não caírem da cadeira. O segundo é uma regra de direito penitenciário universal. Ou seja, no presídio, isso vem do direito canônico, vem do tempo em que penitenciárias eram lugares de penitência. Cela era cela monástica. Veja que a gente importou os nomes. E importou também o que? O princípio. A cela tem que ter o desconforto necessário à emenda. O desconforto necessário à emenda. É com esses elementos que a gente tem que trabalhar, Natália. O resto é firula.
É a língua portuguesa entrando aqui para explicar para a gente. Professor, só um detalhe a mais para a gente colocar aqui. Quando falamos de regra, sabemos que os advogados de Bolsonaro sabem disso. Existe, é claro, foi na virada do ano a última resposta a pedido de domiciliar da defesa dele. Para essa próxima agora a ser analisada, além de algum agravamento mesmo na questão da saúde do ex-presidente, o que a gente pode ver de diferente no processo de um novo pedido de domiciliar agora, retomando também aquele lá de trás, quando ele foi tirado da domiciliar por causa da tornozeleira? Olha, a regra não é a prisão domiciliar, não é a prisão domiciliar. Ele tem que ficar no sistema penitenciário em regime fechado normal. Qual é a exceção da regra? Evidentemente, a verificação se trata de uma medida adequada para não se ter aquele extra que eu falei. Então, o sujeito está mal de saúde, o condenado está mal de saúde, no estabelecimento prisional não há condições necessárias, então, se ele ficar lá para morrer, então nós estamos sancionando a mais. Ele está levando aquele extra, está virando castigo. É isso que precisa ser visto, Natália. Ou seja, quem vai fazer isso não é o carcereiro, não é o diretor do presídio, não é o juiz da vara das execuções, que só vai decidir. Quem faz isso são médicos, são peritos, são técnicos para verificação da situação de saúde. Se a condição de saúde pode ser prejudicada no estabelecimento que está, se existe risco, se ele precisar de uma emergência, tudo isso deve ser preparado em laudos, para que o juiz da execução, no caso Moraes, faça o quê? Faça uma verificação. Há risco dele ficar lá? A situação dele é precária? É melhor que ele tenha o conforto da família, porque auxílio religioso está na lei, é direito dele. Está no artigo 41, quem tem curiosidade. Está lá, assistência religiosa. Então, para ele ir para uma domiciliar, precisa ser verificado isso. Além de um outro ponto. Se ele tenta fugir e já tentou fugir uma vez, se existe o risco, mas a situação dele é precária, o que se faz, e o Sakamoto bem lembrou o Maluf, eu vou lembrar agora o Lalau, aquele juiz não concursado, colocado pela ditadura militar na Justiça do Trabalho, o Lalau, já morto, e que Deus o tenha, como se diz no popular, o que ele tinha? Ele tinha risco de fugir, ele já tinha fugido uma vez para os Estados Unidos, tinha risco de fugir, mas ele estava mal. Então ele foi mal de saúde, então ele foi para a casa dele, e o que o juiz da execução fez? Determinou o que? Vigilância. Então tinha lá um automóvel da polícia com policiais lá, e a vizinhança feliz da vida, porque os roubos não desceram naquela rua. Então, se faz isso, uma domiciliar com vigilância, se estabelece o tipo de vigilância. Mas, no caso do Bolsonaro, quem vai dizer isso são os médicos e, evidentemente, não o Conselho Federal de Medicina, que depois daquela conduta ridícula, ilegal e a reviravolta que o presidente do Conselho Federal teve que colocar o rabo entre as pernas. É isso, Maierovitch. Inclusive, só trazendo aqui para a nossa audiência, o ex-presidente vai passar por uma perícia médica antes de o ministro Alexandre de Moraes analisar o novo pedido de prisão domiciliar apresentado pela defesa. Determinou, então, essa perícia que o ministro disse que vai ter, antes de tomar uma decisão, segundo ele, uma perícia que vai ser feita para eventuais adaptações para manutenção do cumprimento na pena na Papudinha. O ministro determinou que Bolsonaro, importante a gente lembrar aqui, vai ter assistência integral de médicos particulares por 24 horas. Se necessário, pode ir para o hospital em caso de emergência. Defesa que deve comunicar em 24 horas após a ida essa mudança papuda, que é classificada como uma penitenciária de segurança máxima. Mas é importante a gente trazer esses destaques aqui, então, dos direitos da saúde, dos direitos, inclusive, religiosos, né, Ronilson, que Bolsonaro vai ter por lá também. Queria te ouvir também nesse ponto da saúde de Bolsonaro.
Eu acho que a questão da saúde é uma questão que a gente pode opinar pouco. Eu acho que isso, bom, tem marcos legais que orientam como lidar a partir da situação da sua saúde. O que a gente espera é que isso, né, seja feito com uma perícia independente, né, com médicos independentes que possam realmente atestar e que é um serviço que ele está recebendo. O serviço religioso, é claro, é importante. O Bolsonaro é alguém, sobretudo por conta da Michelle, né, que professa a sua fé ali cristã, católica, evangélica, mas sobretudo a Michelle evangélica, é algo, né, a liderança, a presença da liderança religiosa no sistema penitenciário é extremamente importante. Acho que é um direito que ele precisa ter também.